Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. Jair Bolsonaro mostrou força nessa sexta-feira ao indicar o candidato a vice de Ricardo Nunes na principal eleição municipal do país, em São Paulo. Trata-se de um desconhecido coronel da Polícia Militar que já foi da temida Rota. O movimento para que a escolha fosse antecipada em um mês, mais ou menos, foi liderado pelo governador Tarcísio de Freitas. Foi feito às pressas para evitar uma fuga do eleitor bolsonarista para o empresário Pablo Marçal e explicitou a disputa na direita brasileira pelo eleitor de Bolsonaro. O governador e o prefeito de São Paulo são vistos com desconfiança pelo eleitor mais fervoroso do ex-presidente. Eles os consideram amenos demais, moderados demais e, em certo modo, oportunistas demais por quererem o eleitor bolsonarista, mas sem serem bolsonaristas demais. E veem em Pablo Marçal alguém com as características de um outsider antissistema de seu líder. Tarcísio e Ricardo Nunes, importante pontuar, resistiam ao vice escolhido por Jair Bolsonaro, mas foi a forma de tentar garantir com eles o bolsonarismo, ainda que com Bolsonaro. Além da eleição de São Paulo, a gente vai falar hoje também do leilão do arroz importado. O presidente Lula hoje admitindo que houve falcatrua. E tratamos ainda de uma disputa bilionária no setor de energia. Estão conosco hoje aqui o Rafael Cortes, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Bem-vindo, meu caro. Obrigado, Caio. E também a Camila Rocha, cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. Camila, muito bem-vinda novamente aqui. Boa noite, Caio. Boa noite. O Daniel Rittner, meu amigo, nosso superdiretor lá em Brasília. Vamos só amarrar esse dia de eleição municipal, uma definição importante. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou hoje que o coronel da reserva, Ricardo Melo Araújo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, será seu vice na chapa em busca da reeleição na cidade de São Paulo. A reportagem é do Saulo Tiossi. Há um mês do início das convenções partidárias, o anúncio do acordo coube ao governador Tarcísio de Freitas. Eu acho que está acordado com todos os partidos, todos os partidos concordarem. É uma coisa super difícil você conseguir nessa convergência, num número de agremiações tão grande, com visões diferentes. E a gente convergiu para o nome do Melo Araújo, então a gente agora segue com o Melo Araújo, vai ser o representante nosso como pré-candidato a vice-prefeito. Melo enfrentava a resistência por aliados de Nunes. A avaliação é de que ele possui um perfil mais radical e pode haver rejeição por parte do eleitorado. A decisão de Nunes pelo vice precisou ser antecipada para não perder o endosso do PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, à sua tentativa de reeleição. Deputados da sigla se mostraram animados com a pré-candidatura do coach Pablo Marçal, que vem pontuando bem nas pesquisas e tem potencial de atrair votos dos eleitores de direita. Também nesta sexta-feira, o presidente Lula e o pré-candidato Guilherme Boulos foram condenados ao pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada. O petista pediu votos para o deputado federal na disputa pela Prefeitura de São Paulo durante ato em comemoração ao Dia do Trabalhador. Em outro movimento relacionado às eleições, o presidente defendeu o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Eu estou feliz com o Fufuca, estou feliz com o Juscelino e estou feliz com a nossa Sônia Guajajara. Você poderia me perguntar mais, tem um problema de indiciamento com o Juscelino. E deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, com muita sinceridade. Eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte: para mim, todo cidadão é inocente até prova em contrário. Se o cidadão tem um pedido de indiciamento e esse indiciamento ainda não foi concedido pelo Procuradoria-Geral e nem pela Suprema Corte, eu tenho que aguardar o processo. Lula esteve nesta sexta-feira com Juscelino Filho pela primeira vez depois do indiciamento, em agenda no Maranhão, estado do ministro do União Brasil. Mesmo contando com 3 ministérios, a sigla não vota de acordo com o governo em todas as matérias e não está alinhado ao PT em diversas disputas municipais. Vamos lá, Camila Rocha, você divulgou recentemente um estudo chamado Bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Questionando ali os rumos desse movimento diante da inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Essa chapa, Ricardo Nunes e o Coronel Melo,
é uma chapa que pode se dizer bolsonarista sem Bolsonaro? Olha, Caio, é difícil dizer, na verdade, porque eu acho que o eleitorado ainda não está identificando no Nunes um candidato bolsonarista, né? Então, eu acho que ainda falta um pouco assim para as pessoas, para a maioria das pessoas se situarem em relação a isso. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo com a indicação do Coronel, eu acho que ainda o próprio Nunes tem uma coisa de tentar, ao mesmo tempo, né, esconder um pouco o apoio do Bolsonaro, às vezes mostra, às vezes esconde, porque a gente sabe que na cidade de São Paulo, o Bolsonaro perdeu e mesmo Tarcísio de Freitas perdeu, né, a eleição para governador. Então, é um eleitorado que ele, enfim, um tanto foge do bolsonarismo, né? Então, acho que tem essa tensão, assim, né? Rafael, o Pablo Marçal é o grande fator de instabilidade nessa eleição no campo da direita? Não sei se o grande fator, Caio, talvez seja um pouco exagerado, mas é certamente um componente importante para esse cenário que parece se desenhar no primeiro turno, ou seja, uma candidatura de esquerda bastante consolidada na figura do Guilherme Boulos e uma possível fragmentação da direita, né? Então, e aí com um nome como Pablo Marçal, que dialoga certamente com o potencial eleitorado, sobretudo nessa imagem de ser de fora da política, né, de ser alguém mais puro que está entrando agora, que bate um pouco com a imagem que o ex-presidente Bolsonaro construiu, sobretudo no momento eleitoral antes de ser governo. E o que a gente sabe é que quando o eleitor recebe uma oferta ampla de candidaturas, ele tende eventualmente a acompanhar e a gente pode ter uma disputa um pouco mais fragmentada do que sugere a própria estratégia, seja do petismo, seja do bolsonarismo, que é nacionalizar essa disputa. Ô Camila, isso eu queria te ouvir, que eu sei que você estuda também Pablo Marçal e os herdeiros do bolsonarismo de uma maneira geral. O apoio do Jair Bolsonaro indicando o vice assegura o voto do bolsonarista no Ricardo Nunes, ou esse eleitor bolsonarista pode pegar de repente e falar, não, eu vou com o Pablo Marçal? Ah, certamente, certamente. Se a candidatura do Pablo Marçal de fato, né, for, enfim, se consolidar, eu acho que muito provavelmente esse eleitor que é mais fiel mesmo, né, ao Bolsonaro, provavelmente vai querer votar no Marçal, né, até por conta desse perfil que você falou, né, de ser percebido como um outsider, né, ser percebido como alguém que pode promover essa transformação mais radical na política. Enfim, então, com certeza, acho que esse movimento vai acabar acontecendo. Ô Daniel, aí em Brasília, como que o Palácio do Planalto está enxergando essa disputa aqui em São Paulo? Caio, como a mais importante de todas as eleições municipais neste ano. É claro que para o Palácio do Planalto interessa muito uma vitória em São Paulo. Primeiro porque no município de São Paulo, Lula venceu no segundo turno contra Jair Bolsonaro, diferentemente do Estado como um todo. E sempre acaba sendo, eu sinceramente acredito, vocês pesquisadores aí têm mais esse dado em mente, mas eu sempre tendo a minimizar um pouco o efeito eleitoral das municipais 2 anos à frente, para as presidenciais e para as gerais de 2026, nesse caso, mas ela certamente é capaz de reenergizar uma militância, por exemplo, de direita, caso você tenha um bom desempenho do bolsonarismo nas urnas agora em 2024. O bolsonarismo chegou ao seu ponto mais frágil em 2023, depois das tentativas de golpe, uma tentativa de reorganização da base no Congresso ali, agora com alguns elementos ali no cenário internacional, vitória de Milei, possível vitória de Trump, ganha energia, ganha fôlego, e uma vitória em São Paulo contra a esquerda certamente reenergiza. Por mais que Nunes não seja o bolsonarismo puro, sempre é uma vitória contra uma pessoa muito vinculada à esquerda como o Guilherme Boulos. Ô Rafael, você acha que essa disputa é nacionalizada ou a gente vai estar tratando de Cracolândia, recuperação do centro, buraco de rua? Eu acho que vai ser das eleições municipais de longe a mais nacionalizada. Eu acho que uma parcela desse conflito, que é o principal no Brasil hoje, nasce em São Paulo, dialoga em São Paulo. Então, acho que certamente esses grandes temas da política nacional
vão ser repercutidos, mas isso não necessariamente vai se traduzir, digamos, vai esquecer o que foi a administração Ricardo Nunes, por exemplo, e vão fazer só um debate sobre como se posicionar em relação aos temas nacionais. Acho que o ponto de partida e por que essa candidatura Boulos, por exemplo, é competitiva, é de saída por conta da avaliação de governo do atual prefeito Ricardo Nunes, que é talvez a melhor do cenário, é razoável, assim, mas ele tem uma rejeição relevante. Então, é essa rejeição relevante que está dando esse ponto de partida elevado para o Boulos. Tivéssemos nós falando de um prefeito com 40%, 50% de avaliação ótimo e bom, a gente não estaria falando de uma chance tão relevante da oposição, pensando agora em 2024. Ô Camila, me fala um pouco dos seus achados ali no seu estudo Bolsonarismo sem Bolsonaro. O que você considerou mais relevante, podendo linkar eventualmente aqui com as eleições, não só em São Paulo, mas no país inteiro? Olha, acho que um dos achados mais importantes que a gente observou foi que o bolsonarismo agora ele está realmente mais energizado, né? Então, pensando que, né, o Bolsonaro mesmo ficou longe das ruas por muito tempo, né? E teve todo aquele rescaldo depois do 8 de janeiro, né? As pessoas, enfim, ficaram mais decepcionadas mesmo, né, com o bolsonarismo, mais quietas, E quando o Bolsonaro volta às ruas, volta a fazer manifestações, aí a esperança das pessoas no Bolsonaro, no bolsonarismo, volta também. Então, eu acho que, né, como já foi dito, até isso, né, agora da direita ganhar muitas cadeiras, né, no Parlamento Europeu, enfim, a mesma disputa que vai ter, né, Trump-Biden, tudo isso ajuda, assim, a energizar e as pessoas, né, entrarem nesse clima maior de militância. Eu acho que a candidatura, inclusive, do Pablo Marçal acaba somando nesse sentido, né, dessa energização maior. E aí, como que esses bolsonaristas encaram esse cenário eleitoral? Você sente eles se reorganizando para 26 e otimistas com 2026, mas como sair dessa armadilha, vamos dizer assim, da inelegibilidade do Bolsonaro? Para onde que deve embicar esse voto? Olha, a gente entrevistou pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E todas elas, hoje, estão vendo muito no Tarcísio um potencial candidato para 2026. Né? Então, falam muito sobre, por exemplo, como o Tarcísio estaria enfrentando o PCC em São Paulo, né? Sobretudo depois do que aconteceu na Baixada Santista. Então, o Tarcísio certamente é um forte candidato ao lado da Michelle Bolsonaro e, mais para frente, projetam o deputado Nicolas Ferreira como possível candidato não para 2026, mas no futuro. Caio, oi, pois não. Não, acho que tem um ponto também que não dá para desprezar, que é a reorganização dos partidos em torno de Lula ou do bolsonarismo para 2026, como que isso pode se dar a partir do desempenho eleitoral em São Paulo. Ricardo Nunes é um candidato do MDB, que está aliado, faz parte da base de Lula. Que papel que ele vai ter, quer dizer, na definição do MDB, se vai continuar apoiando Lula ou não, né? Um Ricardo Nunes reeleito e revigorado por um triunfo eleitoral em São Paulo, eventualmente. O Republicanos, que está com o pé no bolsonarismo, está com o pé no governo Lula. Se você tem um triunfo em São Paulo e a permanência do governador Tarcísio no Republicanos, onde que o Republicanos vai estar em 2026? Tudo isso são respostas que podem sair das urnas agora em outubro. Isso ajuda a gente a entender por que o Lula é abraçando o Juscelino hoje, né, Rafael? Assim, um ministro indiciado pela própria Polícia Federal, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Esse abraço do Lula no Juscelino, você enxergou de que maneira? Com quase um simbolismo de um abraço à centro-direita, né? Sobretudo ao que a gente chama de centrão, porque, como o Daniel mencionou, né, uma das grandes questões que vai ficar mais forte na política brasileira nos 2 anos finais do mandato Lula é o quão a coalizão que o elegeu em 22 vai permanecer em 26. E a gente tem evidências não desprezíveis que temos movimentações importantes nesse sentido de dividir a base que acabou elegendo o Lula lá em 2022. Então, a minha leitura é que agora, salvo alguma coisa muito forte, que realmente ganhe muito peso em termos de agenda negativa, ele vai
trocar de lado. Hoje ele até mencionou que não faria uma reforma ministerial agora, que ele está muito satisfeito com os ministros. Acho que tem um pouco a ver assim, olha, se eu trocar agora, vai fazer pouco efeito, porque agora é eleição municipal, esquerda disputa com direita mesmo, e eu vou tentar lá na frente começar a entender melhor esses movimentos, e parte desses movimentos passa aqui pelo resultado da capital de São Paulo. Ô Camila, com quais armas que o bolsonarismo e a direita brasileira vai enfrentar o governo nesses próximos 2 anos, até 26? São as mesmas de 18, mesmos discursos de 18, uma agenda de costumes, vai pegar na economia, vai pegar tentar na corrupção. O que você nota nas suas pesquisas? Olha, os discursos continuam muito similares, mas uma coisa que a gente vê agora crescendo muito é uma ênfase na questão da segurança pública, né? Então, uma radicalização, né, assim, a respeito de todos os temas relacionados à segurança pública. Eu acho que não é à toa, por exemplo, a indicação desse vice, né, um coronel da Rota, para o Nunes, em São Paulo, né? Ou mesmo se a gente for pensar também mesmo nas eleições do Rio de Janeiro, também a mesma coisa, essa ênfase no tema da segurança pública, de novo, né, aparece. Então, isso é uma coisa que vem muito mais forte do que veio nos anos anteriores. E esse desejo de realmente derrotar a esquerda, né? Então, as pessoas, né, realmente ficaram se sentindo muito derrotadas com a vitória do Lula, estão realmente com muito medo de que, eventualmente, o Guilherme Boulos ganhe na cidade de São Paulo. Então, acho que até mais importante do que, eventualmente, candidatos, vamos dizer assim, bolsonaristas puro sangue, né? Eles ganharem a disputa para os eleitores do Bolsonaro derrotar a esquerda nas eleições municipais. Ô Daniel, e a Camila fala aí da segurança pública e o governo federal preparando aí também uma PEC, né, da segurança pública, justamente para tentar se mexer com demora, né, com longo atraso nesta área. Bom, mas essa PEC também virou a PEC da semana que vem, né? Na semana que vem sai, nos próximos dias sai. A gente precisa ter a PEC finalmente, né? Pelo menos a proposta, obviamente. Agora, conversando ali com pessoas próximas de Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele enxerga não só os eleitores entrevistados da Camila na pesquisa, mas o entorno de Tarcísio percebe essa questão da segurança pública como um dos grandes temas de 2026. Se em 2018 a gente teve a corrupção falando muito alto ali na esteira da Lava Jato, em 2022 foi uma polarização extrema, acho que ainda acima de 2018, e esse dito risco do comunismo voltar, uma coisa assim. Em 2026, talvez a gente caminhe como boa parte da América Latina, inclusive, para a agenda de segurança pública como prioritária. Talvez mais um país entrando na onda da buquelização da América Latina. Agora, Rafael, essa questão da segurança pública, o vice, hoje se falou muito ali, tanto nas campanhas, de quanto que esse vice do Ricardo Nunes agrega. Porque, por um lado, é um cara da Rota, né, da Rota do Paulo Maluf, um policial militar, um coronel, que pode passar essa imagem, essa sensação de segurança, mas, por outro lado, a periferia, a gente sabe que tem medo de polícia, né? Grande parte ali da periferia. Como você vê esse dilema? Uma candidatura a vice como essa, um sujeito que não falou hoje, foi lançado hoje, ninguém sabe ainda direito, já deu declarações polêmicas, né, de comparar ações policiais nos jardins com a periferia, né? Agrega ou não agrega? Olha, Caio, eu particularmente sou meio cético com essa ideia de que escolhe o vice e isso tem um impacto no eleitorado tão claro, né, com um canal tão direto de que agora, em função do nome escolhido, esse eleitor vai migrar quase que de maneira automática. Eu acho que a política, ela é um processo, ela ocorre no tempo. Então, você vai gerando novos elementos para ajudar uma narrativa. E se a gente estiver apontando na direção correta, e tudo leva a crer que sim, a segurança pública vai ser um tema importante agora em 2024 e vai pensando também lá na frente. Então, você precisa gerar um conjunto de elementos para, no fundo, dizer, olha, a direita ou a gente faz melhor segurança pública do que o governo Lula faz ou do que a esquerda faz, a depender da região que está sendo convocada. E, de fato,
o governo, a esquerda, não tem uma bandeira para chamar de sua, para quem apoia esses grupos irem lá numa discussão de política cotidiana e dizer, olha, ó o que a gente fez, né? E acho que faz todo sentido também, do ponto de vista estratégico, que esse tema apareça, porque é um dos canais que dá para, entre aspas, machucar candidaturas de esquerda por todo o país. Você acha que agrega ou atrapalha, Camila, um vice como esse? Olha, eu acho que agrega, eu também concordo com a leitura de que, né, dependendo de quem for o vice, às vezes o impacto não é tão grande assim como se projeta, mas de fato agrega. Eu acho que até pelo efeito retórico, simplesmente de, né, falar, olha, né, o meu vice é um coronel, né, da polícia, então, quer dizer, isso demonstra que eu tenho uma preocupação real com segurança pública, né? Eu acho que é mais isso, são sinais, né? E aí o eleitor vai interpretar nesse sentido. Ah, não, realmente, então tem uma, né, preocupação com segurança, ainda que a gente saiba que, obviamente, né, as coisas não se traduzem dessa forma na prática, porque a ação do prefeito, da prefeita, é muito limitada, né, em relação ao que se pode fazer de fato, né, no âmbito da segurança pública na cidade. Então, mas eu acho que como sinal, certamente pode ser eficaz, sim. Bom, Camila Rocha, cientista política e pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Camila, muito obrigado, excelente final de semana. Obrigada, Caio, para você também. Os demais ficam aqui comigo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o presidente Lula falando em falcatrua, mas não desistindo do novo leilão de arroz importado. Até já. WW está de volta agora com a Thaís Herédia. Foi dar uma respirada e voltou aqui para me ajudar na condução, hein, Thaís? Vamos juntos. E também o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Caio. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Adoro seu nome e o nome do meu filho também. Vamos lá. Vamos falar sobre essa declaração polêmica aqui do presidente Lula. Ele disse hoje, em entrevista à Rádio Jornal Meio Norte, que houve falcatrua no leilão de arroz importado. Uma admissão de uma falcatrua pelo presidente da República. Afirmou, porém, que não vai desistir de um novo certame para baratear o preço do produto no mercado interno. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente Lula disse na entrevista o que o motivou a fazer o leilão do arroz. O cara me mostrou lá no celular dele um pacote de arroz de 5 quilos a R$36. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a R$33. Eu falei, não é possível. Não é possível, o povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. O leilão foi realizado no dia 6 de junho, com 36 mil toneladas compradas pelo governo, mas foi cancelado por suspeita de fraudes. A empresa vencedora do maior lote tem como sede uma loja de queijos em Macapá e alterou o capital social de R$80 mil para R$5 milhões uma semana antes do leilão. O presidente falou em falcatrua. E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. A importação de arroz preocupa os produtores. Eles afirmam que não há falta do produto e temem um desequilíbrio no mercado com uma maior oferta. Mesmo com a resistência do setor, um novo leilão chegou a ser marcado para o dia 19 de junho, mas foi adiado depois de uma negociação com arrozeiros do Rio Grande do Sul. Segundo a associação, o governo se comprometeu a só publicar um eventual novo edital depois de ouvir propostas dos produtores que possam ajudar a equilibrar o preço. Na entrevista, Lula disse que o governo vai recorrer a mais uma estratégia para reduzir o preço do grão. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar, vamos oferecer, sabe, o direito dos caras a plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. Antônio, vamos começar pelo fim. Essa ideia do presidente Lula de financiar a produção de arroz em outros estados, como vocês da Federação da Agricultura, do principal estado produtor de arroz, avaliam essa estratégia ou essa ideia? Bom, Caio, é um
são sucessivas decisões mal tomadas e prognósticos mal feitos, porque o diagnóstico está completamente errado. O problema do aumento dos preços não é no arroz. Nós estamos tendo inflação em tudo, né? Inflação é, por definição, aumento generalizado dos preços. Está aumentando tudo, tanto é que o relatório Focus do Banco Central faz 6 semanas que sobe para 24 e 7 semanas para 25. Então, não é o arroz. O arroz o presidente pegou porque traz todo um componente político por trás. Agora, esse tipo de postura do presidente nós já experimentamos. Lá no início no seu primeiro mandato, ele também teve essa mesma ideia e fez o seu governo ir por esse caminho. O governo fez incentivos de toda a ordem para se produzir em outras regiões, sobretudo no Centro-Oeste. E sabe o que aconteceu, Caio? Muitos produtores entraram nessas, o governo botou preço mínimo lá em cima até hoje, tá? O preço mínimo é 20% superior no Mato Grosso do que no Rio Grande do Sul para incentivar a produção no Mato Grosso. Só que as pessoas não produzem no Mato Grosso, ou em Goiás, ou em outros estados, em larga escala, como no Rio Grande do Sul, porque aqui tem uma questão geográfica, aqui tem uma questão de conhecimento. Produzir arroz é muito difícil, muito difícil. É muito mais difícil do que soja. Exige muito mais conhecimento específico. Não é assim, eu vou sair produzindo em outros lugares. Depende de uma série de questões. Então, isso já foi experimentado no passado e gerou uma quebradeira. Muitos produtores entraram nessa onda, aí começou o mercado a super ofertar, os preços despencaram e os primeiros a quebrar não foram os produtores do Sul, foram os produtores que tentaram fazer isso em outros lugares. Só que nós não conseguimos entender o que o presidente da República tem contra o Rio Grande do Sul, que está passando por um momento tão difícil, de tanta dor, de tanta calamidade, e ainda quer tirar nossa produção daqui para levar para outros estados. Que vai fazer o quê? Vai nos trazer o açaí para o Rio Grande do Sul para compensar, para desconcentrar do norte? Ou seja, não é assim que se faz a distribuição. E se houvesse escassez de produto ao consumidor, vá lá que se pensasse isso. Agora, está provado, não houve escassez. Antes o problema que ia faltar produto. Agora, a própria Conab, não agora, ela sempre mostrou, não queria se ver esse dado, né? Que os estoques finais dessa safra, nós vamos terminar com estoques maiores do que começamos. Ou seja, no fim desse ciclo, nós vamos terminar com mais arroz do que nós começamos. E não é pouca coisa, é 22%. Deixa eu só jogar para a Thaís aqui sobre essa preocupação inflacionária e a inflação dos produtos agrícolas. Faz sentido essa preocupação do governo? E, de alguma maneira, haveria uma outra solução, se não as sugeridas pelo presidente? A solução para enfrentar aumento de gastos, aumento de custos nos alimentos é esperar, de alguma forma, esse ciclo passar, né? Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. A inflação dos alimentos no Brasil, no ano passado, em geral, dos alimentos a domicílio, que tem uma diferença dos alimentos a domicílio e daqueles ofertados fora de casa. Os alimentos a domicílio, no ano passado, tiveram uma deflação de 0,5% no Brasil. Alguns alimentos, leguminosas, o próprio arroz, tiveram um aumento maior, mas leite e carne, por exemplo, houve queda. Agora, em 2024, a expectativa entre os mais pessimistas é que o preço dos alimentos a domicílio possam ter uma alta de até 7%, mas vai ficar alguma coisa entre 4% e 7,5%, ou seja, bem acima da inflação geral medida pelo IPCA, que deve ficar em torno de 4%. Então, a preocupação com o preço dos alimentos, ela é legítima, mas a hora que o governo resolve interferir nessa formação de preço, que não é uma formação de preço especulativa no geral, ela é em função de vários fenômenos e o Rio Grande do Sul é um deles. No ano passado, por exemplo, foi a Índia proibindo exportação de arroz. A Índia é um fornecedor mundial muito importante. Agora, o que não é razoável é o governo achar que vai, primeiro, né, distribuir a produção do arroz. Imagine isso para qualquer outra cultura, né? Não é assim que se faz. E não é razoável o Lula prometer tanta coisa que depende, inclusive, das contas públicas, do fiscal. Como é que o governo vai bancar a diferença de preço de tudo que subir no Brasil? Ô Daniel, no primeiro round, vamos dizer assim, o agronegócio venceu, né? Conseguiu cancelar o leilão, expôs o governo, expôs o Ministério da Agricultura,
nesse segundo round aí, né, que o governo aparentemente não quer recuar desse novo leilão, o ambiente político em Brasília e no Congresso em relação a esse novo leilão e a insistência nesse assunto está em que pé? Caio, dá para dizer com bastante segurança que o governo está mais fragilizado na reta que está preparando, em que está entrando para a segunda tentativa de leilão, e a bancada ruralista e os oposicionistas do leilão estão fortalecidos, por dois motivos essencialmente. Pela derrota que teve o governo ao organizar o primeiro leilão, pela queda do secretário de Política Agrícola, que é um interlocutor do Ministério da Agricultura, era um interlocutor do Ministério da Agricultura com o Congresso. O ministro Carlos Fávaro perdeu muito essa capacidade ao ter aderido ao governo. O secretário de Política Agrícola é um resquício ali de governos anteriores. E porque a CPI do arroz já tinha, hoje à tarde, eu atualizei esse número, 158 assinaturas. Faltam 13 para atingir o patamar mínimo, aí depende da instalação pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Mas é uma CPI que tende a virar um palco ali da oposição, como foi a CPI do MST em 2023. Se vai gerar novas denúncias, resultados, isso não se sabe, mas é um lugar onde o governo entra acuado. Agora, Rafael, de uma maneira geral, o mercado enxerga como uma intervenção clara, né, na economia. Não há dúvida, e acho que está no bojo, né? Essa questão da intervenção específica no Rio Grande do Sul, mercado de arroz, entre outros, está no bojo de uma preocupação mais ampla, tanto do mercado quanto do governo, né? Olhando do governo a questão inflacionária, a gente tem visto o Lula fazendo todo tipo de pressão em relação ao Banco Central, né? Então, portanto, acho que todo o esforço que o governo, certo ou errado, vai tentar fazer. E do ponto de vista do mercado é isso, né? O que vem dessa retórica vai batendo nas decisões mais concretas. Acho que não há dúvida que, aos olhos de hoje, tem uma precificação muito alta de risco, né? A gente olha onde está o câmbio, a Thaís está toda hora chamando atenção nas suas coberturas de economia, e isso impacta a inflação, e aí o temor vai aumentando, vai virando uma bola de neve num momento político delicado para o governo. Antônio, nessa sobrevida aí que vocês ganharam, né, nesta semana na reunião, né, dos produtores do Rio Grande do Sul, na Conab, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, com o ministro da Agricultura, vocês ganharam, e conversamos essa semana sobre isso, um tempo para apresentar propostas para convencer o governo a desistir do leilão. O que pode sair dessas propostas que vocês apresentarão? Qual é a estratégia principal? Chegar para o governo e dizer, olha, essa é a nossa alternativa ao leilão. Vocês topam? O que vocês vão levar, acho que nessa semana ou na outra, ao governo? Caio, o setor vai se reunir na semana que vem, não só os agricultores, como a indústria, porque está todo mundo muito preocupado com esse tipo de intervenção. Vão se reunir na semana que vem e vão discutir, justamente provocados pelo governo, nessas reuniões que aconteceram nesta semana. Eu posso te trazer a minha opinião pessoal. Eu acho que não tem muito o que fazer. Não tem como concordar com uma coisa absurda dessas. Esses leilões nos remetem ao tempo do plano cruzado. Aceitar esse tipo de intervenção no mercado não funciona. E o diagnóstico está sempre errado. Por exemplo, o governo lançou um card, ficou rodando ali nas redes do governo, dizendo que o arroz antes das enchentes custava R$ 5,93, depois passou a custar R$ 7,05, ou coisa que o valha. O aumento dava 18,8%. E aquilo ficou sustentando o discurso do governo que, olha, que absurdo, o pessoal está especulando, enfim, olha quanto aumentou o preço. E fonte Conab, não sei de onde que a Conab coleta preço no consumidor. Aí veio o IBGE, através do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação do Brasil, ao nível do consumidor, e trouxe o crescimento de maio para o arroz de 1,47%. O que aumentou depois das enchentes foi 1,47%, desmentindo o próprio IBGE, através do IPCA, desmentindo todo o pressuposto que o governo estava se ancorando no passado. E esse mesmo IPCA mostrou que a batata inglesa aumentou 20,61%, a cebola aumentou quase 8%, a cenoura um pouco mais de 6%,
e o arroz 1,47. Ou seja, cada argumento que o governo usa, os próprios dados oficiais tratam de desmentir. Então está na hora do governo olhar para frente, entender que ele está criando, com todo esse gasto fiscal, uma mega de uma instabilidade. Olha o câmbio como é que está agora. Se vai importar arroz, olha quanto já subiu o câmbio, olha quanto mais caro vai ficar. Ou seja, o governo está criando inflação com gasto público, está gerando instabilidade macroeconômica, está gerando aumento na taxa de câmbio. Está na hora do governo começar a olhar para as coisas certas e parar de ter essas discussões de cozinha, que é como essa que ele está tendo com a questão do arroz. Está pegando o arroz para Cristo, né? Thaís. Primeiro é importante dizer o seguinte, a inflação de alimentos num país como o Brasil, em que a renda média é muito baixa, ela é preocupante, né? A gente não pode achar isso normal, mas infelizmente é como acontece. A economia, ainda mais os alimentos in natura, que são aqueles que estão tendo o preço mais elevado, sofrem com ciclos de clima, por exemplo, com o El Niño, agora o Laninha, mais seco em algumas regiões, muita chuva em outras regiões, e isso acaba afetando o preço. Ao longo dos anos, as famílias vão aprendendo a comer aquilo que é sazonal, aquilo vai trocando uma coisa por outra. Já tivemos o tomate mais caro, a cebola mais cara, a batata mais cara, e isso vai fazendo uma troca. Então, é óbvio que é legítimo o governo ter preocupação com a inflação sobre os alimentos, né? E é importante ressaltar aqui, portanto, que o Brasil passa essa crise dos preços de alimentos, que não é uma crise, mas passa um ciclo de alta dos preços dos alimentos, em um momento em que a contraparte é um mercado de trabalho que está indo bem, né? Menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos, uma renda que está crescendo muito. Então, o contraponto para evitar uma perda de poder de compra muito grande e dar algum poder inclusive de buscar troca na cesta de alimentos consumidos em casa ao consumidor brasileiro, o saldo é menos prejudicial do que já foi no passado. Rafael, para encerrar esse bloco, até que ponto essa operação toda do arroz esgarça uma relação com os ruralistas, com o agronegócio, que o ministro Carlos Fávaro vinha tentando construir entre o Palácio do Planalto e o setor? Acho que é preocupante, né? O Daniel, inclusive, citou a possibilidade de ter uma CPI, né, a partir desse caso. É um grupo importante, é uma bancada bastante articulada, no momento em que o governo vai precisar de bastante apoio para outras agendas que não têm a ver diretamente com a questão de alimentação, enfim, mas que o governo precisa de apoio dessa base. Uma parte dessa base vem da bancada ruralista, de tal sorte que aquilo, né, já não tem uma ligação natural entre o governo e esse setor. E à medida que esses conflitos vão se avolumando, vai ficando mais difícil essa tarefa mais ampla do governo Lula, que a gente comentava, organizar sua base aliada para fazer frente às agendas que ele está propondo. Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria, cientista político, muito obrigado. Bom fim de semana, viu? Eu que agradeço. Bom fim de semana para todo mundo. O Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Antônio. Bom fim de semana. Bom final de semana a todos.